Um podcast para falar de coisas que nos confrontam cai super bem, não é verdade? Meu nome é Josi Lambert e está no ar o ConfrontaCast, o podcast que te confronta. Chegamos na 3ª temporada. Este podcast é inspirado neste livro, Confrontar para Confortar. A gente vai te confrontar e a temática dessa temporada é comunicação. A convidada de hoje é a Tati. Ela é uma comunicadora, vocês vão perceber o quanto ela é uma comunicadora por natureza. Vou deixar que ela se apresente para a gente ter aquele papo gostoso, natural e que vai fazer a diferença na sua vida, na sua carreira, nos seus relacionamentos e para tudo, porque comunicação é absolutamente tudo. Bem-vinda, Tati. Pode se apresentar. Meu nome é Tati, né, como eu gosto de ser chamada. Hoje eu sou lash designer, mas já trabalhei em CLT, né, muito na minha vida. Mas hoje eu sou lash designer, sou filha do Elias Santos, né, minha marca registrada de sempre. Segura essa informação que eu vou querer saber. Moro em Cambuí desde os meus 5 anos. Tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. Uma mamãe sempre fala dos seus filhos. Exatamente, sempre. Eles têm que estar sempre comigo. E o empreendedorismo, né, que tomou conta da minha vida, que me deixou louca, essa loucura toda. Acontece. Não te julgo, a loucura faz parte do empreendedorismo. Mas me fala uma coisa. Se fosse para você definir comunicação em 3 palavras, quais palavras você diria? Assim, de cara, né? De cara, o que vem na sua cabeça? Vem na minha cabeça. Pra mim, Instagram. Boa. Meu pai. E a minha infância. Gostei. Vem história aí, hein, gente? Então, eu quero começar pelo seu pai. Me conta, você é filha do Elias Santos. Elias Santos. Um comunicador. Ele é radialista. O que mais? Me conta aí. Bom, a vida dele sempre foi a comunicação, né? Tanto rádio como TV, que ele também chegou a apresentar, né? TV Extremo Sul. Então, a gente sempre ficou nessa vida dele de apresentador e apresentações de shows e festas e som. Então, a comunicação sempre esteve dentro da minha vida. E ele me apresentou isso com muita, como eu posso dizer, com muita garra, porque ele sempre foi assim, né? Então, é a minha imagem de Mas ele te apresentava essas coisas? Por exemplo, ele levava vocês, contava sobre o trabalho? Como é que era isso? Não, ele levava, a gente ia. A cada apresentação dele, a cada programa. Eu já fui na rádio também, né? Bastante vezes. E ele sempre quis que eu também fizesse parte dessa comunicação, né? Essa vida, essa loucura. Se não fosse por um lado, ele queria que fosse pelo outro. Então, ele queria que eu tivesse um grupo de dança que eu tive, né, na minha infância. E como é que era isso? Como é que ele queria? O que ele falava? Como é que foi? Ele falava, Tati, por que você não faz um grupo de dança? Na verdade, assim, do nada, na cabeça dele, ele falou, não, ela tem que entrar nesse mundo, nesse meu mundo também. Me colocou num grupo que depois, né, umas foram saindo e tal. E formamos 4 meninas. Tinha um nome esse grupo? Tinha, Tic Tac. Gostei. Tic Tac. Gostei. E ficamos por muitos anos. Tinha quantos anos? A gente tinha ali dos seus 8 até seus 12 Caraca. anos, 11. Talvez. Foi bastante tempo. A gente fez várias apresentações, clube, Rio do Peixe. O clube a gente batia a carteirinha, final de semana. Antigamente era bem ativo o clube, então a gente sempre ia. Lamba Mix, Tic Tac, né? Tinha um outro grupinho que tinha uns bichinhos também, que eu esqueci o nome agora, zoológicas. Então, assim, era bem ativa a molecada antigamente. Caraca. E meu pai me colocou nisso, porque ele queria que eu fosse modelo, aí pra modelo eu não tinha muito jeito. Né? Mas, assim, gostava também, fui muito pra passarela. Mas a dança e o canto, ele também, né, por causa da banda, que eles tinham uma banda. Então, eu queria, né, ele queria que eu cantasse, enfim. Mas, né, não fui muito pra área da música, porque não foi a minha área. Sim. E eu demorei pra achar a minha área, na verdade. Mas é interessante, porque tudo que a gente vai fazer, a gente precisa se comunicar. Sim. E se a família tem essa percepção de colocar num teatro, numa dança, uma apresentação, para a pessoa saber se expressar, Sim. porque não quer dizer que
a comunicação precisa ser uma pessoa com o microfone na mão, dando palestra. Não é isso. Exatamente. Mas a gente precisa saber se expressar. Até saber dizer não. Sim. Se a gente não se comunica bem, a gente tá lascado. Exatamente. Mas essas 3 palavras, então, Instagram, pai, infância. Aí você falou sobre seu pai, e aí entra na sua infância, né? Porque 100% ele fez parte desse momento, te inserindo nesses ambientes. Exatamente. E assim, essa minha infância, por que da comunicação? Eu era uma criança muito reservada. Eu era muito tímida. Você era reservada? Muito. A Tati, vocês estão vendo aqui hoje, era reservada. Muito. Tímida. Extremamente tímida. Eu não tinha coragem de ir na frente na escola para poder apresentar um trabalho. Eu suava, eu passava mal, dor de barriga. E isso foi essencial. Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, que eu fiz faculdade de Direito, e apresentações de faculdade de Direito são, né, para plateias, e foi complicado. Então, assim, eu vi que aquilo que eu tinha trazido na infância tinha me ajudado naquele momento. E hoje em dia também me ajuda, né? Assim, me comunicar com as minhas clientes, saber o que falar, saber como agir em determinadas situações é complicado. Sim. Então, isso também da minha infância veio para hoje. Caraca, genial. Eu coloquei meu filho na aula de teatro uma vez, eles fizeram teatro por um tempo, e aí encerrou a turma. E aí, inacreditavelmente, hoje ele me perguntou: onde que vai ser a gravação do podcast? Eu falei, lá onde eu gravo, que é onde você fazia teatro. Ele falou, por que você me colocou no teatro? Porque é importante para você. Para você se comunicar melhor, se expressar melhor. Eu fui explicando para ele, foi com uma cara tipo, uau, tudo isso? E é tudo isso, a comunicação é tudo. É tudo isso. E se a gente conseguir demais. Você fez teatro? Eu fiz um pouco de teatro, não foi muito, não. Né? Meu pai me colocou ali numa coisinha de teatro, até coisa de etiqueta, por causa de desfilar, sabe? De ser modelo. Então, eu fiz um pouquinho de desfile. Mas, assim, isso tudo já foi melhorando. E a música em si, sabe? A dança também ajudou bastante. Então, qual que era o ritmo desse tic-tac? A gente dançava de tudo, menina. Jura? De tudo. Era axé, era forró, era sertanejo, era música de criança, música infantil, era um mesclado. Naquela época, a gente não tinha muito essa malícia de letra de música, né? Então, hoje em dia, eu vejo as músicas que eu dançava. Era mais o ritmo, né? Exatamente, era o ritmo. Era aquilo que as pessoas dançavam. Então, a gente dançava também. Sandy Júnior era que eu amava. Né? Era o que estava dentro de mim, era Sandy Júnior. Então, eu gostava muito de Sandy Júnior. Cantar também. Mas era qualquer música, qualquer... Caraca, ritmo. Que legal. Como é que eram os ensaios dessa galera? Ai, gente, era tão gostoso. Ai, como é gostoso lembrar. A gente passava assim, a gente estava umas 2, 3 vezes na semana. Porque, né, criança era o que gostava de fazer. A gente tinha uma professora de dança, que ela que montava as coreografias. E a gente ia na casa dela, tinha um quintal bem legal. Então, a gente ensaiava, né? Era eu e mais 3, 4, que tinha mais uma. Então, era mais 4. Aí, depois, o grupo foi desfazendo, sabe? E foi ficando só 3, depois ficou só 2. Aí, a gente só cantou. Aí, começou a ficar mais mocinha, não queria saber mais disso. E acabou-se. E aí, depois, me conta como é que você entrou no empreendedorismo? O empreendedorismo, gente, foi assim... De repente, sabe aquela virada de chave? Exatamente. Eu trabalhava, né, no mercado. E, assim, a minha cabeça estava a milhão, sabe? Na minha cabeça, eu precisava fazer alguma coisa que não fosse ficar ali na frente daquele computador o tempo todo. E veio a ideia, né? Uma amiga minha que trabalhava comigo, que hoje é minha parceira no empreendedorismo, falou, Tati, por que você não faz um curso de cílios? Eu falei, gente, mas será? Será que eu tenho mão para isso? Ah, acho que não, né? Não, mas enfim, minha mãe falou assim, vai, arruma um curso que eu pago para você. Eu falei, tá. Então, vamos lá, né? Procurei um curso, achei um lá em São Paulo bem legal. Fiz um cílios e eu falei, gente, acho que isso não é para mim. Você fazia enquanto também estava trabalhando no CLT? Também estava trabalhando. Trabalhava e fui fazendo. Não fui só fazendo modelo, sabe? Para ver como que eu ia me sair. Até que eu fiz aquelas cagadas, né? Que a gente faz logo no começo. Ah, não, isso aqui não é pra mim, não. Minha mãe falou, não, bem capaz, né? Continua.
Falei, então eu vou fazer um outro curso, uma especialização para eu ficar melhor. Fiz essa especialização, consegui ficar melhor. Eu falei, não, é isso. Só que mesmo assim eu continuei CLT e trabalhando por 1 ano ainda. Então eu trabalhava, saía de casa de manhã e só chegava às 9 horas da noite, porque eu saía às 5, 6 horas do serviço, já ia direto pro salão, atendia. Meu marido falou para mim, e aí? E aí, seus filhos estão sem você, eu tô sem você, a casa... Como que a gente faz? Vamos resolver esse negócio. Vamos resolver. E o pior é que foi assim mesmo. Ele falou assim, ó, você tem até fevereiro para você resolver a sua vida. Deu datas. Não, ele falou para mim assim, os cílios, você vai longe. E eu falava assim, será? Você tinha essa... Eu tinha. Eu falei, gente, será? Ai, meu Deus, e se eu largo tudo e... Por fim, menina, Deus é tão bom que eu fui mandada embora. Não esperava nem ser mandada tomar decisão, Não, né? Fui mandada embora. Nem achei que ia ter direito a seguro-desemprego. Tive direito a seguro-desemprego. Falei, é agora. É agora que eu vou me enfiar de cara. E assim, eu comecei com 10 clientes ali, né? Quando eu saí do CLT, com 10 clientes. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou pagar minhas contas com 10 clientes? Falei, o que faz? Depende de mim. Só depende de mim. Eu fui. Só fui. Falei, Deus vai me ajudar, e bora lá, e vamos que vamos. Fui e tô aqui hoje. E você fazia onde? Como que você começou? Você fazia na sua casa? Você já alugou estúdio de cara? Não, eu logo de cara fui para um salão de uma amiga minha. Ela super me ajudou, né? Foi a pessoa que mais me ajudou, assim, logo no começo. Ela falou, Tati, fica aqui, vai fazendo. Você tem algumas clientes, vai fazendo aí. Ela tinha um espacinho, vai fazendo. Por fim, eu saí de lá, fui pro estúdio da Maura. E ali, assim, eu fui caminhando, eu com a Anaísa, a gente foi caminhando. Dividimos sala, né? Porque eu fiquei com medo do orçamento. E fui caminhando, até que a gente foi para a Avenida do Carmo, junto com a Maura. E depois veio, assim, de repente, a proposta da gente abrir o nosso. E fomos, eu e a Carol pegamos e só... Não perderam a oportunidade. Não perdemos a oportunidade, exatamente. E assim foi. Quanto tempo faz? Que eu tô no Cílios, vai fazer 3 anos já que eu tô, desde o meu primeiro curso. Mas assim, trabalhando mesmo, firme e forte, desde o final de 2023. Que eu peguei firme mesmo e falei, agora eu vou viver disso. Que aí você foi pro estúdio e falou, agora é a hora. Agora é a hora, eu vou viver disso. E assim, estou vivendo. Como é que foi o seu primeiro contato, assim, com o curso? Como é que era? Porque eu percebo que você é uma pessoa muito esforçada. Inclusive, eu postei uma vez no Instagram que eu não gostava muito de cílios, porque lash design é esses cílios aqui, né? Como é que chama? Extensão de cílios. E aí eu falei assim, eu não gosto muito de cílios, acho feio, acho brega. Olha eu aqui de extensão. Aí ela comentou lá no meu story, falou assim, olha, você não gosta porque você ainda não fez, vem aqui que eu vou fazer, eu tenho certeza que você vai gostar. Aí se você não gostar, tudo bem, mas vem aqui que eu vou te mostrar. E eu fui, né? Ela me deu uma extensão para provar que eu estava errada. Exato. Um presente. Eu falei, gostei. E voltei. E aí eu percebi tanto o seu esforço, a sua dedicação e a sua comunicação. Para você convencer alguém hoje em dia que tem uma opinião formada, não é fácil. É difícil. É muito não difícil. Quem já vem com esse pensamento, assim, eu não gosto, pra mim, sabe? Eu nunca gostei disso. Não combina comigo. Não combina. É muito difícil, gente. Sim. Do céu. Assim, pra eu deitar a pessoa na maca e falar, vem aqui, faz. Depois que você fizer, você me fala. É muito difícil, gente. E assim, a gente tem que ir levando, né? É que nem a minha mãe, por exemplo. Vou te dar um exemplo da minha mãe. No meu primeiro curso, ela foi a minha modelo. E ela falou assim, desse jeito pra mim. A gente terminando, você pede pros seus professores remover. Tá? Porque eu não quero ficar de extensão. Tranquilo, né? Eu não sabia se ela ia gostar, né? Chegando lá, fiz os cílios dela, tudo. Ela foi no banheiro pra gente poder tomar café. Aí eu falei com o professor, falei, minha mãe vai querer remover, você consegue me ajudar? Porque eu quero tirar, eu quero remover. Aí ela saiu do banheiro. Não precisa.
não precisa não. Eu falei, não precisa, tô linda assim. Mudou de ideia, querida. Desde então, nunca mais ela fica sem. E assim, ela começou no pequenininho, no basiquinho. E vai aumentar. E agora ela gosta do volume. Ela fala pra mim, eu gosto do volume, eu quero bastante. E quando ela fica sem, ela fala pra mim, tô cara de doente. Esses dias mesmo, ela ficou uma semana sem, porque eu removi e não conseguia fazer. Tô cara de doente. Realmente, ela tava com cara de doente. E assim, foi assim. É só assim pra gente conseguir convencer a pessoa. Deita, faz. Se não gostar, tudo bem. Né? É só remover. Sim. Mas eu tenho certeza que vai gostar. E você não teve nenhuma pessoa que não gostou? Tive. Ah, é? Tive. Fala sobre isso. Tive uma pessoa que veio, queria igual de fulana de tal. Só que tem um porém, gente. Os cílios, ele não é igual de ninguém. Né? Cada um tem um formato, cada um tem uma quantidade. Então, assim, o que eu falo? Não vai ficar igual, mas eu posso fazer ele bem parecido. Ah, tá bom, fiz, tá. Quando ela levantou, ai, meu Deus, não era isso. Complicado. A gente tem que engolir seco. Fala, bom, você quer que eu mude alguma coisa? Você quer que eu faça alguma coisa? Ah, não, né? Agora já tá assim, deixa cair agora. E ela ia num casamento, menina. Ela ia no casamento, então assim, eu fiquei com o coração na mão, não sabia o que fazer. Falei, bom, se quiser a gente remove, faz outro, né? Porque ela queria aquele, eu fiz aquele. Mas talvez não era aquele que ia ficar bom, que ela iria gostar. Mas não, por fim ela foi, porque já estava em cima da hora, não tinha muito o que fazer. Mas eu vi que ela tinha ficado um pouco triste, sabe? Eu fui pra casa triste, mas depois eu pensei, falei, bom, né? Eu fiz o que me pediu. Sim. E por fim, depois eu vi que ela ficou um tempo com os cílios, assim, sabe? Então, eu falei com a irmã dela. Colocado. Ela disse que tinha colocado, ela morava fora do Brasil, mora em outro país. Ela falou pra mim que tinha colocado, mas que ela tinha colocado um que nem tinha durado, sabe? Só que ela queria igual da irmã dela. Entendi. Que a irmã dela tinha bastante cílios, que a irmã dela ia casar. E assim, eu ainda falei pra ela, é minha amiga, né, Paloma? Falei, Paloma do céu, e sua irmã? Ela, ai, Tati, ficou lá reclamando, mas depois acostumou. É isso que eu falo. Às vezes, logo de cara, a pessoa fala, não gostei, não. Eu acho que isso aqui tá muito. Quando volta pra manutenção, fala, não, já pode preencher mais um pouquinho. Já pode colocar mais um pouquinho. Isso aí acontece sempre. É porque realmente é diferente. Você se vê de outra forma, né? Acho que é a mesma coisa, sei lá, que você pintar o cabelo, no primeiro dia você fica meio assim. Exatamente. Ou quando você corta. Quando você corta, você não gosta, porque o cabelo fica bom quando tá na hora de cortar de novo. Exatamente. É incrível, né? É incrível, exatamente. E essa autoimagem, autoaceitação, o amor por nós mesmos não quer dizer que os cílios né, o ponto alto que vai fazer diferença. Não é isso. A gente precisa se amar mesmo sem. Sim. Mas só que você olha no espelho e você fala, precisa de um negocinho. É um negocinho. Né? É o autocuidado. Tchan, exatamente. É o autocuidado faz toda a diferença. Exatamente. É como uma sobrancelha. Né? Às vezes a gente tá ali com a sobrancelha mal feita, a gente olha e fala assim, não, eu sou linda. Sim. Sou linda. A gente tem que se achar bonita. Mas, poxa, né? Por que eu não posso Dá tirar um outra pelinho cara. aqui? E assim, muda o rosto da mulher. Assim, a gente precisa tanto disso, né? Dessa autoestima. E você gosta de cuidar das mulheres? Nossa senhora. Gente, não tem coisa mais gostosa do que a cliente levantar da maca e falar assim, tô linda. Eu tô arrasando. Sabe, é isso que eu quero. Que ela arrase mesmo, que ela saia dali e arrase. Eu tenho um cliente que ela sai, ela já posta a foto. Esse cílio está perfeito. Nossa, isso pra mim é tudo. É pra isso que eu estudo tanto. Ai, que eu gasto tanto com curso. Porque é pra isso. Eu quero fazer aquilo que a cada cliente quer. Não o mesmo. Mas eu quero olhar pra ela e falar assim, não, esse vai ficar bom pra você. É o que faz sentido pra que ela, né? Exatamente. E às vezes a gente acaba também com... Não que você tenha errado, mas talvez se você tivesse falado pra pessoa lá que queria igual da outra, você tivesse falado assim, olha, eu acho que esse aqui fica melhor pra você, mas você decide. Exatamente. Né? Você escolhe. Exatamente. Mas assim, o que ela fez, pra mim, ficou lindo. Sabe? Ela que não se sentiu bem. Na minha visão, né? ficou lindo. Porque eu gosto de cílios como o dela, né? Sim. Eu gosto assim. Mas eu entendo que cada um tem um gosto. Então, às vezes, foi muito pra ela. Na minha cabeça estava maravilhoso, mas pra ela poderia ter sido um menor, Por sabe? não estar habituada Por também, não estar né? habituada. E
acontece, gente, acontece. Quando volta na manutenção, eu sempre falo, quer mudar alguma coisa? Quer diminuir? Quer aumentar? Quer mudar algum formato, alguma coisa? Não, então, bola pra frente, sabe? Eu sempre pergunto. Sim. Mas assim, acabou passando porque ela queria daquela forma e eu só fiz porque eu já sabia que ia ficar bom. Eu olhei, eu visualizo, vi que ia ficar bom. E a comunicação faz total diferença nessas conversas, porque se você não souber falar, você desanima a pessoa ou você maltrata a pessoa, porque a gente está acostumada com péssimos atendimentos. Sim. As pessoas não sabem conversar, as pessoas querem enfiar na gente um produto que não tem nada a ver com a gente. Exatamente. Dentre outras coisas, assim, bizarras que acontecem. Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? Que alguma cliente não te entendeu... Não era bem aquilo que eu estava pensando no atendimento ou no pós? Já, assim, em relação a auxílios mesmo, sabe? Assim, mas não era bem isso que eu estava querendo. Sabe o que você não conseguir expressar aquilo em mensagem? Uhum. Porque o primeiro contato que a cliente tem comigo é por mensagem. Sim. Né? Então, assim, ela queria tal... E eu explicando para ela como seria tal, ela não entendeu. Lógico que da minha forma de explicar, ela não entendeu e nunca mais respondeu, né? Ela não respondeu, ficou um tempão sem responder. Até que eu fui tentar novamente, conversar com ela, tudo. Falei, vamos fazer o seguinte? Vem no salão e eu te explico melhor. Pronto. E aí foi. Porque ela não estava entendendo o que eu estava falando. Mandei áudio, expliquei, mandei foto. Ela não estava entendendo. Então, eu só falei, vem que eu te explico aqui. E aqui a gente já ajeita tudo e eu te falo. E foi. Cara, isso faz total diferença. Você tem interesse, né, pelas pessoas. Exatamente. Porque se você tivesse deixado passar, simplesmente ia passar. Ela não ia responder. Não. Porque ela já não estava entendendo mesmo. Exatamente. Ia fazer ainda ia reclamar de você. Exatamente. Olha, eu tô vindo aqui porque ruim. eu fui na outra lá, que o atendimento foi ruim, não entendi nada que ela falou. E aí isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso é ruim. Eu não gosto disso. Nossa, horrível. Eu me sinto mal. Que além da comunicação, você teve essa sensibilidade, humildade de reconhecer. Ela não entendeu, então eu vou fazer de tudo que eu posso. Exatamente. Para que ela entenda de fato. Exatamente. Chegou até esse limite. O que você poderia fazer era isso, né? Chamar ela para ir lá. Aí, se ela não quisesse, aí era questão dela. Não Mas problema. Você fez tudo que você podia. Tudo que estava ao meu alcance. Tudo. E eu sempre faço. Né? Eu faço por todas. Tudo que está ao meu alcance. Até, às vezes, quando pode ultrapassar ali... Acontece. Com limite, claro, mas eu faço. Porque é importante essa comunicação entre eu e ela, né? A gente tem que se entender em relação a horários, sabe? Vamos agendar, tal, mas eu não posso esse horário, eu não posso esse. Talvez eu tenha compromisso, eu também não posso. Então, é a comunicação. Comunicação é importantíssimo. E aí você vai equilibrando com as pessoas da melhor forma possível. A gente vai tentando. O ser humano é complicado. E aí eu falo, o ser humano é complicado e eu sou um ser humano. Quer dizer que Exatamente. Eu também não sou tão fácil assim, né? Mas a gente buscar melhorar todos os dias. Exatamente. Eu percebo que você estuda muito. Direto você está em São Paulo e evento e curso. Conta como é que é. Se você tem um cronograma de fazer curso ou se surgiu algum e você pode, você vai. Como é que funciona isso? Eu tenho um cronograma. Na verdade, desde quando eu comecei, eu fiz uma lista do que eu queria, até onde eu queria alcançar. O que eu queria para mim. E eu fui seguindo, né? Conforme o que eu podia, porque são caros, são cursos muito caros. E conforme as pessoas... minha mãe me incentiva muito, né? Minha mãe, meu padrasto, meu marido. Então, me incentivam muito. Então, no meu aniversário, por exemplo, o que eu queria? Um curso. Né? Eu não queria presente, eu queria um curso. Aí eu tinha visto um curso que eu já estava na minha programação, que eu queria, eu fui fazer e ganhei esse curso de presente. Então, assim, eu vou, né? Eles vão me ajudando, eu vou fazendo. Mas, assim, sempre com aquilo que eu quero, com o que está na minha listagem. Por exemplo, eu tenho vários outros que eu já sei que eu vou gastar pra caramba. Caraca. Mas eu tenho cursos que eu quero fazer e vou fazer ainda. Que legal. Aí, como é que é? Você imagina, tipo assim, um degrauzinho. Primeiro eu preciso fazer esse, depois esse aqui. Conta qual foi o primeiro que você fez, assim, depois de já ter feito o primeiro, assim, qual foram os próximos? Os próximos foi um de especialização. Porque
que nem eu falei pra você, quando eu comecei, foi um desastre. Foi realmente um desastre. Gente, olha, você vai me desculpar, mas eu amo essas histórias que tem desastre, cara. Eu amo, porque é a vida real, entendeu? O que a gente vê? A gente ainda vai chegar nisso, mas você falou uma das palavras no Instagram. O que acontece? A gente vê muita coisa. Só que o que a gente vê nem sempre é só aquilo que está ali na primeira tela, entendeu? Exato. Por trás daquela tela tem muito desastre acontecendo. Muito. E a gente não sabe. Às vezes a gente idealiza coisas e quer chegar em lugares que a gente não imagina o que a pessoa passou, quais lugares que ela pisou, quais dores ela sentiu. Pois é. E a pessoa se comunica ali, porque existem também os arquétipos, né? Tem o arquétipo da guerreira, da não sei o quê, não sei o que lá. E aquela pessoa, ela está montada, vestida no arquétipo dela e Sim. mostra pra gente o que ela quer mostrar. Exatamente. E aí vem você aqui e me fala que o seu primeiro curso, ela leste hoje, entendeu? Arrasa, porque ela é muito boa mesmo. Me conta que foi um desastre o primeiro. Foi, meu Deus. Foi um puro desastre. E assim, eu fazia Por que foi um desastre? Você fez errado? O que é? Nossa, deu tudo errado. Deu tudo errado. Eu atendi na minha casa, minha tia, né, que morava na casa de baixo. E ela falou, não, Tati, vamos, eu quero fazer e tal. Primeiro que eu demorei mais de 4 horas, né? Assim, eu comecei 2 horas da tarde, quando eu terminei já estava à noite. Então, assim, foi quase 4 horas. E quando ela foi abrir o olho, tava tudo grudado. Colou? Colou. Eu não consegui abrir o olho. De cima, né? Colou tudo. Eu não sabia nem o que fazer. Eu comecei a entrar em desespero, né? E a minha mãe chegou bem na hora na minha casa e eu comecei a cair lágrimas, assim, sabe? Mas eu não podia, né, descer daquele salto. Não, vamos dar um jeito. Pensei comigo, falei, agora, o que eu vou fazer? Tacar removedor, né? Falei, tia, ó, vamos remover, porque, né, tal, alguma coisa acontecendo aí. Fui removendo tudo. Naquele dia, eu falei, alguma coisa eu preciso fazer, né? Porque o meu primeiro curso não me ensinou essa parte. Então, o que eu preciso fazer? Procurar alguma coisa. Foi aí que você decidiu fazer o cronograma. Exatamente. Entendi. Foi que eu falei assim, eu preciso ter uma pauta do que eu preciso para ter sucesso, né? Porque essa era a minha intenção. Então, aí eu fiz essa especialização, né? Para ver se eu melhorava, se isso nunca mais acontecia. Mas realmente eu fiquei assim desesperada, porque eu não sabia realmente o que fazer. Era os cílios grudados, eu falei, e agora? O que eu faço? Mas você colocou o removedor e saiu? Saiu, mas saiu também o que eu tinha colocado. Aquelas 4 horas que eu fiquei, foi pra nada. Sabe, quando eu vi, eu falei assim, caramba, só ficou uns pelinhos ali agora. A tia pensando que ia perder o olho. Pensa ela bem. Como é que ela ficou? Não, ela ficou tranquila. Ah, que bom. Graças a Deus. Sua tia também, né? Ela Pelo ficou menos tranquilinha. Ela falou pra mim assim, ela falou, não, Tati, calma. Vai dar tudo certo. E eu, vai dar tudo certo. Vai dar certo como? Se eu não sabia o que fazer. Caraca. Mas bem deu. De louca, vai dar tudo certo. Mas por dentro, socorro. O que eu faço? Mas deu tudo certo, graças a Deus. E aí eu tirei ali, procurei e isso nunca mais aconteceu. Assim, às vezes, né, fica um fiozinho ou outro, porque a gente conversa, né? A gente bate aquele papo e fecha aquele olho. Acontece, mas assim, grudar do jeito que ficou, assim, que não conseguia nem abrir. Nunca mais, graças a Deus. Teve algum outro, assim? De ficar o olho vermelho. O pad, né? Às vezes, o pad, ele não pode nem encostar na linha d'água. O que é pad? Pad é aquele adesivo que a gente põe aqui. Entendi. Sabe aquele? Esse adesivo é para isolar mesmo os fios de baixo. Entendi. A gente precisa isolar esses fios de baixo. Então, a gente coloca esse pad para isolar e coloca outras fitas por cima para ele ficar bem justinho. Porque às vezes a gente fala, então ele vai andando. Eu não coloquei ele tão certinho e ele subiu. Quando subiu e a cliente abriu o olho, essa linha aqui estava tudo vermelho. E só piorou. E depois de dias, piorou esse vermelho dela. Entendi. Então, assim, eu já sabia que era o pad que tinha pegado no olho dela. Também me policiei e nunca mais aconteceu. Mas aí, como é que você comunica com ela? Você explica pra ela o que aconteceu? Expliquei pra ela como foi tudo no comecinho. Falei, olha, provavelmente foi a fita. A gente conversou muito, então a fita andou.
mas se você lavar com soro, tá? Vai melhorar. E 2 dias ela já tava bem melhor, mas ficou bem vermelho. Eu fiquei assustada. A gente quer desistir. Você pensou em desistir? Pensei. A cada cliente que marca e desmarca, aí marca, e aí, de repente, 3 desmarca. O começo é complicado. Aí parece que vem uma sucessão de coisa errada, né? É assim, às vezes, nossa, consegui 10 clientes. Aí perdi 7. O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Sabe, assim? Então, assim, é um pouco triste. Mas, hoje em dia, a gente sabe lidar melhor com isso. Que a gente sabe como que é o mercado. E quando vem tudo de uma vez, parece que é meio que um sinal, né? É um sinal. Se desistiu 7, é melhor parar, né? Porque não alguma coisa é comigo, né? Talvez não é pra ser. Então, era isso que eu pensava. É isso que eu pensei. Mas o que te fez continuar? Eu falei que eu não podia parar. Porque ou era isso ou era isso. Se eu não queria mais trabalhar CLT, eu tinha que fazer alguma coisa dar certo. E a única coisa que eu pensava em dar certo era isso. Porque do primeiro dia que eu peguei, eu falei, que delícia. E eu amo, sabe? Quando eu pego assim, deito a cliente na minha maca e vejo aquele monte de cílios. O povo deve pensar assim, nossa, que doida, né? Pensa um monte de cílios. Gente, aquilo pra mim é uma terapia. É uma terapia. Cada fiozinho que eu vou ali colando, sabe? Se a gente não tá conversando, eu tô pensando em como que eu posso melhorar aquilo ali. Em como, sabe? Eu vou ali, vou viajando. Como é que você percebe, assim, o comportamento das clientes? Porque tem aquela... Eu já dormi na sua marca. Já dormiu? Dormi, gente. Eu tava cansada, entendeu? Muito cansada. Eu precisava tirar ali um soninho, dormir. Aí eu acordei e falei assim, olha, você me desculpa. Não, imagina, fica tranquila que eu te entendo, não sei o quê. Aí tem dia que a gente fala que nem uma tagarela. Exatamente. Como é que você percebe isso, assim? Como é que tá? Tem dia que a pessoa tá mais ou menos, tem dia que a pessoa tá bem, tem dia que fala bastante. Logo e você no começo, respeita isso, respeito, né? Super respeito. Logo no começo do atendimento, deitou você já na maca. Sabe, né? Eu não sei, gente, parece que eu sinto aquilo ali. Às vezes eu vejo que ela tá mais tristinha. Ou ela quer conversar. Sabe? Eu sinto que ela quer desabafar, quer conversar. Ou ela só quer dormir. Ela vira pra mim e fala, Tati, eu tô exausta, eu vou dormir. Já aproveita que é um serviço com o olho fechado mesmo? Já pode dormir. Eu não ligo, gente. Pode dormir. Tem gente que ronca. Tati, ó, eu vou roncar. Falei, não tem problema, pode roncar. Não tem problema, não. E ronca, e dorme. Não tem problema. Mas eu consigo sentir aquela energia que ela tá me passando na hora. Sabe? Eu vejo que ela tá tagarela, a gente vai tagarelar. E eu não tenho essa não, né? Porque tem gente que fala assim, eu não converso em atendimento. Tem lash, tá? Nossa. Que não conversa. Principalmente naquele... eu preciso fazer cílios em 1 hora. Eu preciso fazer cílios rápido. Então, não conversa na maca. É assim, ó. Pra produzir mais, ganha mais. Exatamente. Silêncio. Quando terminar, a gente conversa. Eu não, gente. Como eu amo conversar. Como eu gosto. E também gosto quando elas estão em silêncio. Sim. Porque eu vou fazendo meu serviço ali. E é o momento dela. É o momento dela. E não tem problema nenhum. Eu respeito quando quer conversar, quando também não quer. Tranquilo. Nossa, eu gosto muito disso. Como é que você se posiciona no Instagram? Como é que as pessoas chegam até você? Como é que é a sua divulgação? Olha, isso é uma coisa que eu peco muito. Instagram. Eu sei que é o meu maior meio de comunicação. Eu sei que quando eu posto alguma coisa... Sabe aquele... Eu nem sei mexer muito em Instagram, mas aquele painelzinho, não sei quantas visualizações no mês. Aumenta. Mas eu não sou muito constante no Instagram. Sabe? Eu vou ali... Por exemplo, esses dias foi muito engraçado. Eu tinha 9 clientes para atender. E eu falei, nossa, vou postar uma por uma ali. Bombar. Que 9 clientes é bom. Postei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta eu esqueci. Aí a quinta e a sexta eu lembrei de novo. O resto foi só ladeira abaixo. Porque já veio, já saiu e entrou. E eu nem... Uma cliente falou pra mim, Tati, você falou que tinha 9, faltou um tanto. Eu falei, então, eu esqueço, gente. Acontece, eu esqueço. Por exemplo, eu já tive dicas, você todo dia, você tem que postar um bom dia e que coloque uma reação no seu bom dia para que aquilo engaje. Não vai. Sabe? Tem dia que eu lembro, tem dia que vai. E assim, o meu maior meio de comunicação hoje é o boca a boca.
E foi desde... É importante. Apesar de ser mais demorado, ele é importante. Tem mais qualidade, tem mais garantia. Tem mais porque garantia. Não adianta nada que às vezes tem lá uma lash com 100 mil seguidores. Exatamente. Tem lá 100k de seguidores, belezinha, ok. Aí tem uma outra que tem 500 seguidores, mas esses 500 indicam. Ou tem aquelas que nem estão dentro do 500, que não tem Instagram, não mexe com essas coisas, não gosta, Sim. mas tá lá te indicando, olha, eu fui na Tati, eu amei. Ou às vezes ela nem fala que é uma pessoa, nossa, que cílios bonito. Ai, fiz na Tati. É isso. É exatamente isso. E eu vou te falar mais. Quando eu fiz o meu primeiro curso, meu pai falou assim pra mim, nossa, que legal, né? Só que agora você vai ter que mexer no seu Instagram. Eu falei, mexer no meu Instagram? Gente, eu não sei nem mexer com isso. Não quero. Aí não, porque eu só tinha, quando eu comecei, eu tinha 300 cravado, 300 seguidores. Ah, mas com 300, ele falou pra mim, com 300 você vai precisar de mais pra poder, né, dar aquele engajamento. Aí eu falei, poxa, como que eu vou conseguir mais? Sabe, eu falei, como que eu vou conseguir mais seguidores assim do nada, gente? E aí eu fui fazer sobrancelha, a menina falou assim pra mim, ah, não fica pensando nisso não, porque eu quase não tenho seguidores e tenho bastante cliente. Então eu fiquei pensando, falei, tá bom, eu tenho que movimentar assim, porque quem não é visto não é lembrado, Exato. né? Então eu tenho que movimentar assim, mas isso não é assim a minha regra de comunicação. E fui seguindo. Eu vou fazer quase 3 anos. O boca a boca foi o que mais me ajudou. É igual você falou. Uma faz e gosta, aí fala pra outra, e fala pra outra. E já indica, ó, Tati, eu já tenho uma prima, uma tia, uma irmã, uma vizinha que vai em você. E assim foi caminhando, graças a Deus. É bem o que ela disse, a gente não está dizendo que o Instagram não é uma boa ferramenta, é uma excelente ferramenta. E é bem isso, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. No entanto, tem essa questão da métrica da vaidade, que às vezes você tem muitos seguidores, mas você não tem dinheiro na conta, não paga seus boletos, não adianta nada. Exatamente. Então, são as duas coisas, né? Você se comunica bem, você presta um excelente serviço. Porque às vezes também tem muito seguidor, mas é um serviço, assim, que não é bom. Exatamente. Entendeu? Não tem uma boa técnica. Exatamente. Não... Tem que ter aí esse equilíbrio. Exatamente. Assim, eu sei que eu não tenho muitos seguidores, porque eu não vou atrás mesmo. Sabe? Eu acho que se eu tivesse contratado uma equipe de marketing e tal, teria dado uma guinada, claro. Mas, assim, o que eu foquei? Na minha técnica, no meu estudo. E adquirir mais conhecimento para melhorar cada vez mais a técnica. Exatamente, porque eu quero ser boa naquilo que eu gosto. Então, eu estudo sempre. Você tem, assim, você já sabe onde você quer chegar? Qual o faturamento? Ah, eu sei, claro. É? Claro que eu sei. Você já definiu lá no começo ou você vai sempre remodelando? Logo de cara eu já sabia o que eu queria. Mas isso não muda o fato de eu, de vez em quando, mudar alguma coisa. Incluir uma coisa, sabe? Assim, por exemplo, eu sempre pensei sozinha, sabe? Eu segui sozinha. Hoje, eu penso que sozinha é mais... Além de ser mais difícil, por que não? Se eu posso trazer gente, ou se ela pode me levar, né? A minha parceira mesmo, a Carol, ela já vem... A carreira dela é muito antes que a minha. Então, assim, ela me ajudou muito. Depois que a gente começou a trabalhar juntas, os clientes dela vinham pra mim, as minhas pra ela. E foi uma parceria. Então, assim, de cara eu queria ser sozinha. São 2 lashes. Não, ela é de unha, ela é nail designer. Ah, entendi. E eu, lash. Agora tem a Pamela também, que trabalha comigo. Né? Agora, esse 2025, ela também vai... pra cima comigo, porque é isso que eu quero, trazer pessoas comigo. E, assim, a Carol, que nem eu falei, a gente tava seguindo, eu queria seguir sozinha, mas veio a Carol e a gente juntou e a gente já trabalhou junto, né? No mercado a gente já era colega de trabalho. Então, isso que eu mudei, assim, eu só quero agora que a gente consiga juntas, sabe? Fazer acontecer aquilo juntas. Como é que é? É uma lista, é um papel, uma caneta mesmo? Você vai fazendo a lista, eu quero fazer isso, esse ano eu vou fazer tal curso, vou fazer tal curso, vou fazer tal curso. Bloco de notas. No celular. Metas. Ah, você faz um bloquinho de nota no celular, então? No celular. Metas. Estipulei metas. E, assim, e a minha planilha de carreira. Né? O que eu quero fazer, o que eu pretendo, o que dá para eu fazer e o que eu já fiz. Então... Bloco de notas. E planilha de carreira. Anotem. Por isso que ela é esse sucesso todo. Exatamente. Gostei.
Quando que você começou a fazer essa planilha de Desde carreira? sempre. Desde sempre? Desde sempre. Assim que eu comecei, nisso que eu foquei, era assim que eu tinha que fazer. E ponto. Você sabia o que você tinha que fazer porque você viu em algum lugar, algum curso, alguma coisa? Ou era uma coisa sua, que você precisava, que você tinha que fazer dessa forma para dar certo? Não, assim, eu coloquei metas, né? Mas, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo coisas. Sim. Né? Logo no começo que eu fiz o meu primeiro curso, tinha coisas que eu nem imaginava que poderia ter. Então, assim, eu só fui vendo aquilo. Eu sou uma pessoa que eu procuro muito saber, sabe? Então, eu comecei, eu ficava na internet, né? A internet é a melhor ferramenta que tem. Então, eu ia na internet, eu procurava. Nossa, eu quero... Como que faz isso? Ah, saúde ocular, tal. Como que eu vou... E assim, eu fui achando muita coisa. No Instagram mesmo. E achei várias mentoras maravilhosas. Então, eu comprei vários cursos com elas. E fui vendo aquilo e o que elas estavam me passando, eu já comecei a enxergar novas possibilidades. E assim eu fui só aumentando. Ainda tem muita coisa pela frente ainda para vir. Bastante. Uau, gente, chocada com essa planilha de carreira. Você pode abrir alguma coisinha assim que tem nessa planilha de carreira ou é segredo? Não é tudo segredo. Lógico que é que nem a gente pensa, né? A gente não pode ficar falando coisas. Não dá para abrir tudo. Porque, né, a gente sabe que a gente guarda até que tudo se concretize. Mas assim, por exemplo, eu quero abrir uma clínica minha. Eu quero ter nessa clínica salas para dar aula, sabe? Quero dar aula, quero dar cursos. Eu, a Carol, quero dar cursos. Eu quero fazer uma escola. Sua comunicação. Exatamente. Fazer disso uma escola. Porque assim como mudou minha vida, pode mudar de muitas outras também. Uau, caraca, que propósito incrível. Você tem um plano já de quanto tempo que você vai fazer isso? Já está em prática. Já comecei. Já está assim, sabe, saindo do papel. O que estava só no papel já está saindo. Lógico, ainda tem muita coisa para eu fazer, sim, claro, para melhorar. Mas já está saindo do papel, graças a Deus. E tem detalhes também, né? Tem. Que a gente precisa melhorar. Exatamente, muita coisinha. E como já tem muitas educadoras em Cambuí, então, assim, o meu caminhar é um pouquinho mais arrastado. Mas... nem sempre é arrastado, é cada um no seu tempo, Cada um no seu tempo, exatamente. E são trajetórias diferentes, histórias diferentes. O seu jeito de fazer pode ser a mesma técnica, assim, mas é diferente. É diferente. Pessoa diferente, porque tem público para todo mundo. Exatamente. Né? As pessoas podem, às vezes, se sentir melhor com você, com a sua técnica, com o seu propósito, com a sua ideia, com o seu jeito de trabalhar, com o seu local, com a forma que você se comunica, porque é uma forma diferenciada. Dá para perceber que você tem... É natural, né? As pessoas são comunicadoras, geralmente é bem natural delas. É claro que precisa aprimorar sempre. Sim. E você já faz isso. Então, é só sucesso. Graças a Deus. Eu tô impressionada com esse negócio. Você já chegou a dar curso, aula alguma vez, sobre qualquer coisa que seja? Já cheguei, já ensinei, né, os cílios. É? Não tanto quanto eu gostaria. Mas, assim, já ensinei, já, assim... E, assim, é como eu falei pra você, a gente vai aprimorando, né? As primeiras vezes você fala, nossa, o que eu fiz da vida? Mas... E vai indo, vai seguindo pra gente poder ter uma boa parcela de alunas, né? Tanto eu como a Carol. Eu quero que ela também seja professora ali. Ela já dá mais curso do que eu. Ela, todo mês, ela dá seus 2, 3 cursos. Nossa! Né? Então, assim, eu quero isso. Eu quero que a gente dê aula, sabe? Que cada uma tenha a sua sala para dar aula. Ela já tá mais ativa, então? Ela já tá mais ativa. Nos cursos, ela dá mais. Porque a primeira coisa que a mulherada daqui, né, da região, pensa é na unha. É na unha. Então, por isso que ela já tem mais... Que bacana. Eu acho interessante essa questão da educação, principalmente na área da beleza. E a gente sabe que essa área da beleza ela tem tirado muitas mulheres de situações de vulnerabilidade, de situações de violência doméstica. Exatamente. Para mães...
tem facilitado a vida do empreendedorismo, né? Porque a gente sabe que, por mais que seja muito desafiador empreender, como você começou falando no comecinho aqui, é uma loucura. É uma loucura. Mas ainda assim, dá pra gente flexibilizar muito mais quando a gente tem o nosso negócio. Porque aí você é CLT e nada contra CLT, seja um CLT, quem quiser ser. Mas quando você é CLT, cara, aquele negócio, 7 horas da manhã, você entra, sai 5 horas da tarde. Se você trabalha em outra cidade, você sai 5 horas da manhã de casa. Sim. E volta 7, 8 horas da noite para casa. E aí tem seu filho para levar para escola, tem a comida dele para fazer, tem a roupa dele para lavar. Exatamente. Milhares de coisas, né, nesse contexto. E se você empreende, você tem um negócio e pensa em crescer assim como você pensa, tendo a sua... Crescer, não, já cresceu, mas crescer mais. Tendo a sua planilha de carreira, suas metas, seus negócios... Você começa a entender e fala, caraca, uau, é meu, eu criei, eu planejei, eu sonhei, eu tô realizando. É isso. Depende só de mim. Exatamente. É claro que tem coisas que não dependem só da gente, né? Porque a gente vive numa sociedade muito desigual. Uns com muitos, outros com nada. Sim. Mas ainda assim, tem coisas que realmente é da gente. É fazer, é estudar, é acordar cedo. Não adianta. Exatamente. Eu não acho que você tem que acordar cedo e tomar banho gelado. Eu não acho que, assim, basta querer. Não acho nada disso. Mas também, se você não quiser, você não consegue. Não consegue, exatamente. Entendeu? Exatamente isso. É o que eu falo isso, eu falo até pra Carol, assim. O que depende da gente, a gente vai, corre atrás e faz. Perfeito. Tem coisas que não dependem da gente, né? Então, a gente deixa aí. Mas o que for da minha responsabilidade, eu vou fazer. Assim como quando eu era CLT e falava assim, olha, eu vou começar no emprego novo. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. O que depender de mim, vai dar certo. Porque é o que eu, né, a minha força de vontade. De resto, aí eu não posso. É o que está ao nosso alcance, né? De estudar, de fazer nossas coisas. E aí, cada um no seu tempo também. Exatamente. Alguma vez na sua infância ou adolescência, você imaginou que algum dia você ia ser comunicadora, assim, dar aula, empreender? Não. Nada? Não, sabe qual que era o seu sonho? Meu sonho de adolescente. Não vou nem te falar de infância, de adolescente. Trabalhar em banco. Você chegou a trabalhar em banco? Eu trabalhei no Bradesco em São Paulo, mas não foi diretamente no banco, eu era da seguradora. Mas eu fiquei 3 meses, eu acho, trabalhando na seguradora dentro do Bradesco. E assim, é muito legal, né? Nossa, eu tinha que andar toda arrumada, de bem salto, chique, maquiada. Então, era exigência, né? Estar daquele jeito que a gente tinha que andar como as gerentes lá. Bem executiva. Bem executiva. E daí eu queria trabalhar em banco. E eu me formei em gestão financeira. Ano passado eu me formei, porque logo eu falei, bom, vamos fazer uma faculdade. Me formei em gestão financeira para poder fazer o CPA 10, para trabalhar em banco. Quando eu comecei, eu falei, não, eu quero fazer o CPA 10. E você fez? Cheguei a fazer o CPA 10, mas não passei assim por pouco. Mas também porque eu não estudei, tá? Foi época de pandemia, eu engravidei, e aí foi... Eu tive um prazo para fazer a prova, porque eu não podia mais passar desse prazo, acabei não estudando, não passei. Mas ainda bem que você está aqui hoje. Prova, exatamente. E assim, era uma coisa que eu queria muito. Ah, é? Era uma coisa que eu queria muito. Eu mandei muito currículo para os bancos. Aí a sua vida deu uma guinada, assim. Deu essa guinada. Mas como você não passou no CPA 10, você desanimou ou como é que foi isso? Não, eu desanimei quando eu fiz alguns, né? Por exemplo, tinha vaga aqui em Cambuí e eu fiz o processo seletivo por 2 vezes e não passei, sabe? Aí eu desanimei. Eu falei, bom, acho que não é pra mim, não. Mas você tinha uma devolutiva do motivo que não tinha passado? Não, né? Nunca tem. O povo simplesmente some. Eles somem. Desaparece. Não, como é pelo aquele... acho que tem um site agora, não sei como chama, sabe? De recrutamento. Eles só falam. Tem um e-mailzinho, dessa vez, né? Exatamente, dessa vez não foi dessa vez. Um e-mail sem vergonha. Exatamente. Não foi dessa vez. Você passa por todas as fases, enfim, não passa. Mas tudo bem, né? Acontece. Ok, essa é a vida. sigamos. Exatamente. Se não fosse assim, talvez eu estaria no banco. Seria uma outra história, né? Outra história. Provavelmente tão incrível quanto esta, mas eu acho que o empreendedorismo tem um negocinho. Tem. E a emoção? Que então, do empreendedorismo. Muita história para contar.
É muita emoção demais. Você não saber quanto você vai ganhar no mês. Uma montanha-russa. Meu Deus, como vai ser esse mês? Será que vai ter cliente desistindo? Será que vai ter cliente... É bom. É muito bom, gente. Como é que é o teu planejamento mensal? Eu tenho, né, as minhas contas mensais, que não são poucas. Só que assim, eu tenho uma quantidade de clientes. Então, eu sei que aquela quantidade de clientes supre tanto a necessidade das contas como, né, do lazer ali. Essa quantidade de cliente que você diz, porque no leste a pessoa aplica, depois ela faz como é que chama? A manutenção. Sim. Aí, baseado nisso, você entende. Por exemplo, esse mês, quanto tempo que é a manutenção? 10 dias? 15 a 20 dias. Aí, esse mês, 10 fizeram a aplicação, aí daqui 20 dias elas precisam fazer a manutenção. Exatamente. E eu já tenho tudo na minha agenda, tá? Tudo, já tá tudo na minha agenda. Sei. Eu tô bem lá de boa. Você fala, então, tá na hora da sua manutenção. Bora fazer a manutenção? E perfeito, cara. Porque senão a pessoa, como é que ela vai saber, né? O negócio é ela caindo pra mim, tá de boa. Tá ela caindo, tranquilo. Eu tô tranquila. Mas você avisa, porque primeiro, porque isso é importante pra você também. Exatamente. Né? E porque o seu trabalho fica melhor. Sim. Né? Eu não deixo nenhuma cliente me mandar mensagem. A não ser que seja caso extraordinário. Por exemplo, ela tem um casamento. Então, Tati, eu vou dar uma adiantada na minha, porque eu tenho alguma coisa. Mas fora isso, sou eu que mando mensagem pra ela. Eu que mando, eu já deixo certinho, toda semana. Depois a gente só vai alinhando os horários. Sim. Mas eu mando, eu deixo, porque se eu deixar, elas não voltam nunca mais. Eu penso comigo, se eu não ficar assim, talvez muitas já teriam ido. Esquece. Não manda, depois fala, agora também não vou fazer mais. Até porque, como o seu trabalho, né, é 100% mulheres, né? Você trabalha só com mulheres. Só mulheres. E a mulher tem a vida corrida. Demais. Vai lembrar de fazer os cílios? Sei lá, não tem um casamento, não tem algo muito... Nem eu, se deixar, eu só faço quando eu tiver palestra, entendeu? Eu sei bem como é. Então, assim, você tem que dar uma lembradinha mesmo. Pois é, e é assim que eu faço. Porque senão, não volta de verdade. E já aconteceu, tá? De eu não mandar mensagem, às vezes... não sei, às vezes a pessoa virou pra mim e falou assim, Tati, só vou fazer dessa vez, não vou fazer mais. Então, já coloquei isso na cabeça. Aí eu não mandei, Tati, minha manutenção. Opa, tá aqui, tá na agenda. Tá tudo certo. Tô tadinho aqui. Tá tudo certo. Então, acontece às vezes. Mas eu prefiro eu lembrar a cliente. Eu deixar certo, até porque sabe? a pessoa se sente mais querida, importante. Importante, exatamente. É isso que eu gosto. Caraca. Assim que eu gosto. E aí, então, você faz esse planejamento mensal, tem lá suas metas, tem um número de cliente que é base, mais ou menos. Você tem algum projeto de aquisição de cliente ou não? Tenho. Por exemplo, a gente tem os meses baixos, né? Aqueles meses de queda. Dezembro é um mês que a gente... É irreal, sabe? Assim, dezembro. Todo mundo Natal, Réveillon. Exatamente, dezembro. Aí chega janeiro, já dá uma diminuída. Aí carnaval já volta de novo. Abril, maio, dá uma quedinha. Aí depois vem rodeio. Aí já aumenta de novo. Aí lá pra agosto, setembro, outubro, a mulherada fecha. Porque não sei se quer segurar ou se gastou demais. Então, agosto, setembro, outubro é um mês bem apertadinho. Aí é o mês que a gente faz os planejamentos do que a gente vai fazer para atrair cliente. Que nem eu gosto de fazer assim, em agosto, depois em outubro. Porque o de outubro já volta pro final do ano. Inteligente. Então, é bem assim, a gente tem que ir pensando nessas jogadinhas, sabe? E aí já você faz promoção? Uma promoção, um sorteio. Sabe, assim, algumas coisinhas no Instagram que vão interagindo. Um negócio diferente. Um negócio diferente, né? A gente sorteou uma cesta esses tempos atrás. Então, assim, umas coisinhas ou outras só pra... Ou então você vê alguém que fala, não gosto de cílios, vem aqui, você vai ver. Exatamente. Assim como você, tá vendo? Como é importante a gente ficar atento a essas coisas, né? E eu tô sempre de olho. Caraca, e você arrasou. Parabéns, muito obrigada. Você sabe que nós estamos chegando ao final, né? Que pena. Tão triste. Tava tão bom. Mas pra encerrar, assim, eu tenho 2 perguntas pra te fazer. Primeiro, teve algum confronto muito grande na sua vida, assim? Porque aqui a gente trabalha com confrontos nesse Confronta Cast. Teve algum maior confronto da sua vida? Seja empreendendo, na carreira, relacionamento, qualquer coisa que você queira contar? Eu já tive tantos
tantos confrontos na minha vida. Tem vários, assim. Tem uns que a gente não gosta nem de lembrar, sabe? Que são coisas, relacionamentos antigos, enfim, coisas que passaram. Mas, assim, eu acho que... Quer saber, o confronto maior da minha vida é ser mãe. É ser mãe, porque às vezes eu preciso me doar tudo que eu tenho ali para os meus filhos. Aí eu também quero fazer isso pelo meu negócio e quero fazer isso pelo marido, pela casa. Às vezes eu não consigo. Esse é o maior confronto que eu tenho na minha vida, porque eu quero que tudo saia bem, né? Tudo fique bem. Meus filhos, minha carreira, o marido, tudo. E é muito complicado, é muito... Às vezes a gente acaba doando coisas até que a gente não tem, né? A gente se esvazia totalmente. Exatamente. Sabe uma coisa que eu escutei esses dias, só para terminar? Quando ela ouviu, ela vai lembrar. Assim, que eu poderia estar falhando como mãe em algumas determinadas situações. Eu sou uma mãe muito brava, sabe? Eu grito. Então, assim, de eu não dar o meu melhor, sabe? A gente tem que dar o nosso melhor. Mas você sente que você não dá o seu melhor? Não, eu ouvi isso. Ah, tá, entendi. Eu ouvi isso, né? Que a gente precisa dar o melhor. Falei, caramba, as pessoas falam, mas não sabem o que é dar o melhor, né? O que foi dar o meu melhor nesse tempo? E eu estou dando o meu melhor. Não importa como, mas eu estou dando o meu melhor. E as pessoas não estão dentro da nossa casa 24 horas por dia, né? Elas não sabem os malabarismos que a gente faz para conseguir alcançar o que a gente precisa alcançar. Exatamente. E vencer todos os dias, né? Porque é uma batalha enorme de maternidade, empreendedorismo. E eu admiro muito o seu trabalho. Obrigada. E eu quero que você deixe uma mensagem, assim, uma dica, uma informação sobre comunicação para as pessoas que estão assistindo a gente. Na maioria das vezes, são mulheres que nos assistem, que são empreendedoras, comunicadoras, em busca de subir, assim, de melhorar na carreira. O melhor conselho que você pode dar sobre comunicação para essas pessoas? Sobre comunicação, gente, o que eu sempre falo, não desistir daquilo que você quer e seguir em frente com os seus sonhos, sabe? Em qualquer área, sabe? Mas saber procurar o que você quer e seguir em frente. Porque, nossa, é tão difícil. O seguir em frente é tão difícil. Mas siga, continua. Vai ter um obstáculo, continua. Sabe? É isso que eu gosto de falar para as pessoas. E sempre tem obstáculos, né? Sempre tem. Sempre. Principalmente quando a história é mais incrível. Você pode ver nos livros, filme, novela, qualquer lugar que você veja. Nossa, que história bonita. Nessa história bonita tem algum rosto ali no meio, algum problema, algum trem. Sempre tem. Sempre tem. Todo filme, toda série, tudo. Gostaríamos? Não. Mas faz parte da vida, não tem o que fazer. Da vida. E se for também aquela coisa muito fácil... Não tem graça, não né? Tem graça. Ai, é verdade, também acho. Tati, deixa as suas redes sociais para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho, agendarem os filhos com você. Exatamente. Minha rede social, @tatiramos.santos, no Instagram. E lá tem o meu WhatsApp, tá? No meu Instagram tem meu WhatsApp, só ir lá na bio, tem o WhatsApp, me chama, vamos conversar, vamos bater um papo. E vai lá, toma um café e a gente faz os cílios e fica maravilhoso. Você pode conversar durante os cílios, você pode simplesmente dormir, tá? Lá Exatamente. Você tem várias opções. Exatamente. Pode fazer o que quiser. Muito obrigada, Tati, por ter estado aqui. Eu amei o nosso papo. Eu também. Te espero nas próximas. Pode me chamar. Para você que está assistindo, essa é a nossa terceira temporada do ConfrontaCast, baseado nesse livro, Confrontar para Confortar. Você encontra esse livro e os meus outros livros no site www.josilambert.com.br. Clica lá no menu, vai em loja, e aí você pode escolher quantos livros você quiser para você, para ler, para presentear, para deixar na sua estante e se confrontar cada vez mais, porque nós precisamos crescer como pessoas e como profissionais, porque pessoas importam, e eu desejo que você volte no próximo episódio. Um beijo e até mais.